Olá, eu sou Fábio Karasiak, sou coordenador técnico do Treino Correto, e na videoaula de hoje a gente vai falar sobre exercícios na altitude, eritropoetina e sobre aquelas máscaras simuladoras de altitude. A gente vai explicar como funciona o transporte de oxigênio no nosso corpo no nível do mar e como a altitude interfere nesse transporte. Vou falar o que é eritropoetina e quais são os métodos de aumentar a eritropoetina. E no final, eu vou falar sobre aquelas máscaras simuladoras de altitude. Uma das funções da circulação no nosso corpo é transportar nutrientes e gases pelo nosso organismo. O oxigênio entra nos nossos pulmões quando a gente inspira, lá dentro ele é captado pelos alvéolos e o oxigênio é enviado para a corrente sanguínea. Quando o sangue passa pelos capilares dos tecidos, o oxigênio se separa da hemoglobina e se difunde para as células. Finalmente, com o oxigênio, as células conseguem produzir energia e desempenhar suas funções. Esse transporte ocorre no nível do mar e na altitude. A diferença é a quantidade de oxigênio transportada. Respirar na altitude é difícil por causa da pressão parcial do oxigênio no ar, que é o resultado da pressão atmosférica mais baixa. Essa redução já é percebida pelo organismo e a absorção de oxigênio pelo pulmão diminui e acaba diminuindo também a quantidade de molécula de oxigênio que é acoplada à hemoglobina e transportada. Até 1.500 metros, a diferença de pressão de oxigênio não interfere na saturação de hemoglobinas. E por isso que o rendimento não é afetado. A cada 1.000 metros acima de 1.500 metros, o nosso consumo de oxigênio é reduzido em média de 10%. Porém, nosso organismo se adapta a essas altitudes elevadas. Como resposta imediata a essa dificuldade, o organismo aumenta a frequência respiratória, ou seja, a gente respira mais rapidamente, e aumenta também a frequência cardíaca, numa tentativa de transportar mais sangue e, consequentemente, mais oxigênio. Após algum tempo, o corpo, privado dessa concentração normal de oxigênio, ele ordena o aumento da produção de hemácias, que é a molécula responsável pelo transporte do oxigênio. As hemácias, elas são produzidas em resposta à liberação de eritropoetina, que é conhecida também como EPO. A eritropoetina é um hormônio produzido pelo rim que estimula a medula óssea a elevar a produção de células vermelhas no sangue. E por isso que alguns atletas de resistência passam algumas temporadas em locais com altitude elevada como parte do treinamento, pois o principal benefício do treinamento em altitude é aumentar a produção natural de EPO, eritropoetina, o que leva a uma quantidade maior de hemoglobina no sangue. E por isso também que é recomendado que o atleta, quando for competir ou jogar futebol em altitudes elevadas, que ele faça um período de aclimatação, que consiste em passar um tempo no local antes da competição para que o corpo produza a quantidade de hemácias necessárias para transportar a quantidade de oxigênio que os músculos dele estão acostumados a utilizar. Quanto mais alto o local da competição, mais tempo é necessário para aclimatação. A uma altura de 2.000 a 2.500 metros, o período de aclimatação dura por volta de 2 semanas. O pico da produção de eritropoetina se atinge a 2-3 dias após a exposição à hipóxia, que é a falta de oxigênio, ou seja, a altitude. E ele vai desaparecendo gradualmente no final de 25 a 28 dias. Portanto, tanto o treinamento por um período em altitude elevada, quanto a aclimatação têm o mesmo objetivo: aumentar a produção de EPO, que vai levar a uma maior capacidade de oxigênio, de transporte de oxigênio pelo sangue. Aumentar a capacidade de transporte de oxigênio pode melhorar muito a performance e é considerado doping. Tem duas formas ilegais de elevar a capacidade de transporte de oxigênio no sangue de um atleta. Uma é o doping sanguíneo, que envolve retirar e estocar 1 litro do próprio sangue do atleta, mantém estocado, espera algumas semanas até que o corpo tenha restaurado a quantidade de células vermelhas no sangue, então reinjetam as células vermelhas estocadas antes da competição. E isso é um método mais antigo que se utilizava mais. A maneira moderna de aumentar ilegalmente a capacidade de transporte de oxigênio no sangue é injetar uma versão sintética de eritropoetina na corrente sanguínea. Contudo, há também formas legais de aumentar o EPO.
Uma delas já foi mencionada, que é passar uma temporada em regiões montanhosas ou regiões com altitude elevada. Mas, para atletas de competição, com planificações de treino, ficar um tempo nas montanhas implica muitas vezes muito tempo fora de casa, em condições climáticas desfavoráveis. A solução é simular a altitude nas chamadas tendas de hipóxia. Elas são bombeadas com nitrogênio, com o objetivo de recriar o ar da montanha. E dessa maneira, a pressão de O2, de oxigênio, no ar diminui, porque tem mais nitrogênio. E sem tanto transporte de oxigênio, o organismo acaba produzindo mais eritropoetina e, consequentemente, mais hemácias para compensar a dificuldade. Há também as máscaras simuladoras de altitude, que elas obstruem a entrada de ar nos pulmões e, com isso, elas diminuem o transporte de oxigênio para os tecidos e reduzem a quantidade de energia disponível e dificultam a realização do exercício. Alguns treinadores, inclusive, incentivam que seus atletas respirem apenas pelo nariz ou respirem utilizando um snorkel durante o exercício com o mesmo objetivo. Porém, essas estratégias não aumentam a produção de EPO, ou seja, elas não funcionam. A razão de não funcionar é porque o ar que a gente inspira continua com a mesma pressão de oxigênio. Sendo assim, o que acontece quando a gente utiliza uma máscara dessas durante o exercício é um trabalho muito mais intenso nos músculos respiratórios para tentar ventilar adequadamente os pulmões contra uma resistência à entrada de ar. A máscara seria, na verdade, um dispositivo para treinar os músculos respiratórios, porém, sem um resultado prático de melhora de condicionamento. Se você quer saber como respirar corretamente durante os exercícios, a gente já fez uma videoaula sobre isso. Você pode entrar no nosso canal, procurar como respirar durante o exercício, mas para facilitar, eu vou colocar um link dela na descrição desse vídeo aqui embaixo e também vou colocar o link nesse botão aqui em cima. Eu espero que essa aula tenha auxiliado vocês a entenderem as vantagens de treinar na altitude e as possibilidades que a gente tem para melhorar a condição cardiorrespiratória sua e do seu atleta. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. A gente vai ter o enorme prazer em auxiliar e esclarecer suas dúvidas. Se você gostou da videoaula, curta, comente, compartilhe e até a próxima.